Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui na nossa casa para mais uma palestra. E nós gostaríamos de lembrar que a nossa casa está colocando todas as informações, orientações, campanhas que estamos fazendo durante esse período no nosso Instagram, no nosso site, também agora no Facebook. Seria muito bom que vocês pudessem nos acompanhar, né? Nós vamos acompanhando vocês através das nossas palestras por aqui e vocês também têm acesso a nos acompanhar. Nós já estamos trabalhando no planejamento para a reabertura da nossa casa, não sabemos ainda quando, mas vamos fazê-lo com todos os cuidados necessários para esse momento tão delicado que estamos vivendo. Vamos torcer para que seja o mais breve que possível, mas também vamos ter a certeza de que não faremos nada que possa garantir a saúde dos trabalhadores, dos frequentadores, e com muita cautela nós vamos trabalhar. Então, nós vamos fazer a nossa prece agora, para podermos acolher a nossa querida Maria Regina de Agostini para o estudo da noite. Vamos elevando os nossos pensamentos, buscando o nosso Mestre Jesus, para pedir: Senhor Jesus, amigo, companheiro, acima de tudo, Mestre dos nossos corações, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que nos acolhe, nos oferece a chance de trabalharmos, a chance de construirmos reflexões que nos ajudem a encontrar novos caminhos e que, acima de tudo, nos fortalece para seguirmos adiante com o nosso dia a dia. Nessa noite, nós pedimos, Mestre, um envolvimento de amor para nossa querida Maria Regina, que ela possa ser intuída das boas palavras para construir as reflexões necessárias para nós, e que nós possamos ter nosso entendimento ampliado para absorvermos o mais possível daquilo que ela trará. E nessa hora, Jesus, nós te pedimos que seja em seu nome, em nome dos benfeitores espirituais que nos sustentam a nossa casa, que nós possamos, mas acima de tudo em nome de Deus, que nós possamos iniciar o estudo da noite com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. Conosco a Maria Regina de Agostini. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo, né? Neste sábado. E eu confesso a vocês que cada vez que eu entro nessa casa é interessante porque é sábado, né? E hoje mesmo eu estava pensando que nos sábados de manhã que nós subimos a comunidade, subimos a Rocinha e entramos na nossa casa, e qual é a sensação que a gente entra de pacificação interior quando lá adentramos. E de alguma maneira hoje sentimos da mesma maneira esse envolvimento, embora aqui não possamos distinguir a espiritualidade presente, mas a certeza que nós temos dessa presença o tempo todo junto a essa casa, que no meu entendimento e no meu sentimento tornou-se, nesse momento em que está fechadas, tornou-se um hospital para acolher todos aqueles que, não conseguindo se manter neste momento, estão em desalinho da alma. Nós estamos em maio, final de maio, né? E nós temos sempre nos meses de maio, julho, setembro e novembro, a casa tem colocado na última semana o que nós chamamos de palestras atuais, ou seja, palestras com temas da atualidade, né? E aí a gente não consegue fugir do que nós estamos vivendo, né? A nossa atualidade é essa,
e precisamos de alguma maneira falar, né, e colocar dos nossos sentimentos, daquilo que vem brotando no nosso coração, na nossa alma, nas circunstâncias que nós temos vivido durante esse tempo em que nós estamos um tanto reclusos, né, que estamos afastados um dos outros fisicamente, e de que maneira nós estamos conseguindo enfrentar e de que maneira nós vamos refletindo, né, buscando dentro de nós mesmos e dentro do Evangelho e dentro da doutrina espírita, os recursos que já temos para melhor podermos viver este momento e que este momento possa, de alguma maneira, para nós e para aqueles que convivem conosco, trazer novas esperanças e novas certezas, né, daquilo que durante tanto tempo nós estudamos e que agora, de alguma maneira, estamos sendo colocados praticamente em prova, né? O que vocês aprenderam? O que nós já construímos portas adentro da nossa alma, através dos estudos que a casa tem nos proporcionado, através do estudo da doutrina espírita que há tantos anos tem estado nos acompanhando. Que recursos hoje a doutrina espírita nos deu, nos traz, para que este momento possa transcorrer dentro de uma calma, aquela melhor possível, dentro de uma serenidade, de uma confiança e uma certeza, né, do amparo que todos nós estamos sendo alvo do amor de Deus, da espiritualidade amiga. Então nós vamos, de alguma maneira, começar, né, falando de Jesus, porque todo o nosso entendimento, tudo aquilo que nós temos construído, tem vindo através do Evangelho, e o Evangelho sendo entendido pela doutrina espírita. Esta é uma das questões que sempre me ocorrem, e porque foram muito fortes para mim, né? É buscar entender o Evangelho a partir daquilo que a doutrina espírita nos trouxe. Até então, o Evangelho eram simples palavras, era algo que estava um tanto distante da nossa vida, da minha vida pessoalmente, né? E que ao adentrar esta casa, se abriu um novo horizonte, um novo entendimento que nos leva e me leva a buscar as palavras de Jesus e a buscar vivenciar. E aí eu digo para vocês até com uma certa urgência, né, aquilo que hoje buscamos entender. Vamos começar naquele capítulo através do Evangelho de João, né? Um evangelho diferente dos outros, um evangelho em que muitas vezes nós conhecemos frases importantíssimas que têm alimentado os nossos estudos, e que hoje nós vamos começar justamente por um momento importante do Evangelho, que é, segundo a Bíblia, né, o Novo Testamento que nós usamos, se coloca como sendo a hora de Jesus. Aquele momento em que Jesus, já em Jerusalém, se reúne com seus discípulos e passa a eles uma série de recomendações, um momento de despedida, E ali ele vem trazendo e colocando as suas recomendações. E esse capítulo, que é o capítulo de João 14, diz assim, começa no versículo 1, e é muito forte para mim essa frase: cesse de perturbar-se o vosso coração. Cesse de perturbar-se o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele vem colocando, né, a partir, esses são os versículos 1 e 2, e depois ele vem trazendo, né, outras recomendações a respeito dessa colocação, e ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai,
e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E para nós, né, esse Consolador se expressa como a doutrina espírita, que vem nos consolar, vem nos abrir um campo de ideias muito grande a respeito de nós mesmos, a respeito da vida como um todo, a respeito do universo que nos acolhe, deste planeta tão bonito em qual nós estamos fazendo a construção da luz interior capaz de nos levar a um estado de serenidade que hoje ainda não conseguimos manter, né? E ele diz, é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber naquele momento. Por quê? O não vê e absolutamente não o conhece. E aí eu fiquei pensando tantas vezes, né? Quanto tempo nós levamos para conhecer, né? Conhecer essa nova realidade trazida mais de 2000 anos atrás, muito mais do que conhecer, mas de acolher com profundidade as ideias, aquilo que Jesus nos trouxe. Lembrando o Livro dos Espíritos, questão 625, que seja Ele o nosso mestre e o nosso guia. Quanto tempo nós custamos para olhar aquilo que Ele trouxe para nós, né? Abrindo o nosso coração para entender de uma maneira diferente. E a doutrina espírita nos permite isso, né? Nos apresenta nós mesmos com um outro olhar. Nos apresenta um processo de criação e um Deus misericordioso e bom. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 1, em que Kardec, no item 13, ele vai falando, né, dos atributos de Deus. Quantas vezes o último atributo que ele diz é soberanamente justo e bom. E quantas vezes nos estudos da nossa casa a gente coloca, este é um atributo que nós precisamos refletir para termos a certeza absoluta desta bondade, né, desta misericórdia aliada a uma justiça. É soberanamente justo, mas essa justiça vem aliada com uma profunda misericórdia. E é preciso, então, nos adentrarmos, né, neste conhecimento dessa lei, da lei que nos rege, da lei de Deus, para que possamos entender este movimento. Eu costumo colocar para as pessoas que estudam conosco no Livro dos Espíritos, né, que todo o estudo da doutrina espírita tem para nós um objetivo principal, é de estabelecer em nós essa confiança absoluta de que não estamos sozinhos, de que nos guiando existe um Pai de amorosidade, um Pai que é de justiça, mas profundamente amoroso, o qual nós desconhecemos completamente os planos de Deus, porque não temos ainda a possibilidade de adentrar na essência divina. Mas já conseguimos construir, a partir daquilo que a doutrina espírita nos traz, esta confiança que nos leva a, em qualquer momento de nossa vida, mesmo quando não conseguimos entender por quê, nem aquilo que está nos sendo solicitado, porque ainda nem sempre conseguimos, confiamos e sabemos que se estamos vivenciando, seja lá o que for, é porque esta vivência tem cabimento nas nossas vidas, neste momento evolutivo em que nós estamos, com um objetivo. E esse objetivo, embora nem sempre consigamos perceber, porque não conseguimos ainda, esse objetivo é bom. Isto é algo que nos alimenta e que nos momentos de angústia, nos momentos em que estamos desorientados, quando paramos e conseguimos fazer silêncio profundo em nossa alma,
essa ideia nos surge e nos dá força para que nós possamos continuar. O que a doutrina espírita nos traz? Né? Ela nos traz a anterioridade da alma. A maioria dos segmentos religiosos, a maioria não, eu diria que todos, né, trabalham com a continuação da vida. Certamente a doutrina espírita também abre para nós um panorama incrível em relação à vida após deixarmos o mundo físico. Mas o que mais faz diferença, principalmente para mim, em relação àquilo que a doutrina espírita nos traz, é a anterioridade da vida. Estamos caminhando passo a passo, encarnação a encarnação, e muito além daquilo que hoje, ou que nós estamos buscando entender. E isso nós buscamos, né? Em André Luiz, num livro, aliás, todos são maravilhosos, né? E a cada momento da nossa caminhada, um deles se faz mais presente, né? no nosso desejo de conhecimento. E este livro, No Mundo Maior, ele tem sido extremamente importante neste momento, né, para que nós possamos entender a nossa realidade, quem nós somos. Eu comecei pensando, né, de como é que eu gostaria de trabalhar essa nossa conversa, né, pensando em nós como cidadãos do universo. Porque somos, embora estagiando no planeta Terra, embora aqui construindo a nossa individualidade, a nossa consciência, fazendo de possível para que possamos atender a Jesus naquilo que ele diz, faça brilhar a vossa luz. Nós somos cidadãos do universo. E viemos trabalhando essa construção em nós há milênios, né? Embora neste momento ainda nos encontremos, né, atabalhoados, angustiados muitas vezes, porque ainda não conseguimos, né, deixar e transmutar aquilo que muitas vezes trazemos de vivências, e não digo só de vivências de encarnações passadas, não, de vivências nos diversos reinos da natureza. E nesse livro, No Mundo Maior, logo no seu primeiro capítulo, né, Calderaro, né, ele é um capítulo em que fala entre os dois planos. E eu achei muito bonito, importante da gente trazer, porque, de alguma maneira, aquilo reflete quem nós somos, né? E o momento e os sentimentos que muitas vezes nós estamos exteriorizando neste momento. Ele vem através de a palavra, vai ser a palavra de um instrutor, e André Luiz então procura estar com ele para poder entender aquilo que Eusébio, que é um instrutor da espiritualidade, iria trazer para quem? Nesse instituto, olha que coisa bonita, né? Em que ali estão alguns encarnados num processo de aprendizado. E olha o que Calderaro coloca em relação a esse nosso sentimento daquele grupo que ali estava. Ele diz assim, temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutrem fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Eu me coloquei. É como se eu tivesse me colocado aqui, exatamente como eu me sinto, ainda inapta, né? Há grandes voos do conhecimento, conquanto no mais profundo de nossa alma já temos aspirações fervorosas
E como eu coloquei, né, ali do Evangelho, que fala da urgência que muitas vezes nós estamos querendo, né, para vivenciar algo que está começando a ficar muito claro portas adentro de nossa alma. E ele diz assim: são companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificando a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através do esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para o uso próprio. E esse é o que exatamente nós estamos colocando, da importância que o conhecimento da doutrina espírita vai nos trazendo para que nós possamos potencializar e construir essa confiança inabalável nos nossos destinos, em Deus, nosso Pai, na espiritualidade que nos ampara e Jesus, nosso Mestre, que jamais nos abandonará, segundo as suas próprias palavras, né? E ele diz assim: tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós, eles, particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Olha o cuidado, né, que a espiritualidade vem tendo conosco, nos preparando. E aí eu fico pensando, todos esses anos, né, vinculados a essa casa, vinculados a um trabalho, né, vinculados aos trabalhos que a casa nos oferece, eu particularmente vinculado aos trabalhos na comunidade, e isso é algo que é muito forte para mim, né? Não que eu me sinta melhor do que ninguém, mas é o meu compromisso. E eu me lembro do dia que eu primeira vez desci a comunidade, desci e olhei para aquela pedra e disse: aqui é o meu lugar. Eu tinha certeza que ali era o meu lugar. A partir mesmo, né, daquilo que tia Vera falou para mim quando cheguei na casa, e ela dizia: filhinha, o que você quer fazer? E me levou para vários trabalhos, né? E uma vez ela me levou: vai para o bazar, filhinha, atender as moças. E eu voltei do bazar e disse para a tia Vera: não dá. Aí esperrei a manhã inteira, não pude nem olhar para as pessoas no bazar. Não há possibilidade para mim. No entanto, é um trabalho que tantos companheiros da casa se colocam com tanto amor. Ou seja, cada um de nós vai estabelecendo, dentro do ambiente que a nossa casa oferece, vai estabelecendo aquilo que melhor lhe traz a paz da consciência e o trabalho que necessita fazer portas adentro de sua alma. E aí, ele diz assim: apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Fragilidade ainda das nossas almas, né? Ainda incipiente diante dos mares das tempestades, quando o medo ainda nos assola, né? E de alguma maneira ele vem quase como instintivamente nas ideias ainda que trazemos, mas já temos elementos de reflexão capazes de nos colocar novamente num rumo, não nos permitindo de alguma maneira nós estarmos nos colocando e nos permitindo alimentar esses sentimentos que ainda trazemos. É uma luta interior, sem dúvida nenhuma, né? Quando nós dizemos: não quero mais, eu tenho já recursos para transpor esse momento e não me sentir envolvida por essas sensações. E aí ele diz: não lhes falece, porém, assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhe as portas aconselhadoras em nossas esferas de ação. Estão todos lá, né, fazendo esse trabalho.
Ou seja, na hora em que nós dormimos, na hora em que o corpo desfalece, né? Nós temos a oportunidade, a partir da nossa oração, do nosso desejo, de estabelecermos essa relação que vai nos sustentar, que vai nos amparar para que, despertando novamente na consciência do plano físico, possamos dar continuidade ao trabalho que estamos buscando fazer, conscientes daquilo que necessitamos e já percebendo o valor deste trabalho de auxílio, de amparo, de amor, né? A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Companheiros, isso é uma joia, né? Para que nós possamos ter dentro de nós essa certeza deste amparo, desta urgência de um trabalho, portas adentro de nossa alma, né? Evidenciando, a gente não vai falar exatamente deste momento de transição, é um momento de transição, sim, não tenho dúvida, mas se nós olharmos o nosso trajeto na humanidade, e aí a gente busca na própria doutrina espírita, e isso está, e eu recomendo a vocês, aliás, a maioria das palestras na nossa casa, não só na nossa casa, mas em outros grupos, né, nos falam do capítulo da Gênesis, os tempos são chegados, que é primoroso, né, para nos evidenciar o momento que nós vivemos e nos esclarecer também sobre os momentos que a humanidade viveu ao longo do processo evolutivo, né? Ali num dos determinados itens, Kardec coloca, né, que o planeta evolui juntamente com os espíritos que nele fazem o seu processo evolutivo. Ele evolui materialmente e nós, os espíritos aqui, ligados ao seu desenvolvimento neste planeta e aqueles que possivelmente venham, né? Porque existe toda uma solidariedade no universo e uma possibilidade de migrações e imigrações, estejam então dentro do processo de transformação, construindo progresso, ora intelectual, ora moral. E o que nós vamos percebendo é que ao longo do processo evolutivo, conforme esta humanidade estivesse já pronta para uma outra etapa, algo acontecia que podia ser físico ou, de alguma maneira, transmutando e dando, vamos dizer, um movimento para que aquele progresso que vinha sendo realizado lentamente, através de uma movimentação mais brusca, pudesse então se estabelecer de uma maneira diferente, mais rapidamente. E é o que a gente observa hoje e o que a gente espera que possamos fazer, porque vai depender de como nós, humanidade, nos colocarmos após este momento. Se pudermos manter em nós aquilo que hoje nós estamos evidenciando. E aí vamos prestar atenção. Hoje, de alguma maneira, nós vamos vendo uma fraternidade, um movimento imenso, mundialmente falando. Isso não surge de uma hora para outra, não. Isso já era algo que estava construído, mas estava apagado. E todo esse movimento vem trazendo à tona para evidenciar, como diz no Livro dos Espíritos, e como Isabel colocou na palestra que ela fez aqui esta semana, né? Estávamos tímidos em mostrar.
e mostrar as diversas instituições que já vêm trabalhando, porque este sentimento de solidariedade, de movimento, de amparo, isso não surge de uma hora para outra. Isso vem sendo construído. Está sendo construído há bastante tempo. E agora foi necessário este momento para que nós pudéssemos colocar, evidenciar claramente a que nós viemos e qual o desejo que nós temos para este mundo. E que possamos, passando este momento, possamos de alguma maneira colocarmos em prática e continuarmos, né? Mostrando a todos um trabalho que já vinha sendo feito silenciosamente. Ele hoje está sendo colocado. E vivemos nesse momento, quando nós pensamos, né, do desenvolvimento da humanidade, e há pouco tempo nós recebemos um levantamento, né, do século XIX, de todas as dificuldades vividas por aqueles, né, da primeira metade do século XIX, eu diria, né, enfrentando também pandemias, enfrentando 2 guerras, em que também ficaram dentro de uma situação de dificuldade tanto física, né, quanto de locomoção, não só no Brasil, mas em todos os países na humanidade. E hoje a gente vai percebendo que dentro deste momento, as bênçãos que vão nos sustentando, para que, não podendo estar presente uns aos outros, podemos estar olhando, falando, construindo afeições, né? Levando uma palavra de solidariedade, uma palavra amiga, e estabelecendo nos diversos grupos aqueles que podem estar à frente e aqueles que na retaguarda. Vamos, de alguma maneira, construindo uma rede para o atendimento a quem está mais necessitado. Realmente, né, é uma rede enorme que se estabeleceu. E quantas vezes, né, nós paramos para pensar e não estamos sabendo nem de onde está chegando tanto auxílio, tanta ajuda, mas está vindo. E estamos nas mais diversas frentes que a casa assumiu como responsabilidade doutrinária de atender ao espírito e atender à matéria. Em todas as circunstâncias, os trabalhos diminuíram fisicamente, mas de alguma maneira eles estão vivos dentro do coração de todos os trabalhadores e de todos aqueles que estão na nossa casa. André Luiz, nesse livro, né, e eu tinha trazido para vocês também, quando ele fala, né, de nós, quem nós somos, e acho que é muito importante que nós possamos afirmar essa ideia. Quem somos? Somos cidadãos do universo, construindo a nossa individualidade. E é tão lindo quando ele diz, né, eu acho, nos apresenta não mais a uma criatura que foi criada pronta, mas de alguém que vem labutando, né, passo a passo, construindo. Quando ele diz assim, não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão, somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos. Acho isso tão bonito, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio, né? E ele diz, o eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. E ele diz, vimos lutando, aprendendo, selecionando invariavelmente,
para adquirir movimento, músculo, faculdades, raciocínios. E a frase que eu não paro de falar, e experimentando a vida, e por ela experimentados milhares de anos. Ou seja, aqui estamos nesse momento, né? Já com algumas outras ideias, já buscando, né? Buscando Jesus como mestre mesmo, não só no conhecimento das palavras, mas tentando internalizar e vivenciar aquilo que ele trouxe para nós, né? Entendendo principalmente o valor dessa ação, o valor, e já recolhendo em nós, portas adentro da nossa alma, a serenidade de podermos estar fazendo algo diante daquilo que está se apresentando hoje. E é no próprio Evangelho de João, né? Não, desculpem, este é no de Lucas, né? Quando ele vai falando numa parte... Desculpem, não é Lucas, é Mateus, né? É isso sim. Juntando junto com uma das questões importantes da doutrina espírita, que é a questão 886, de fora da caridade não há salvação, e nós entendemos caridade de uma maneira tão equivocada durante tanto tempo, né? E vem os espíritos nos dizer que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E se nós agirmos dentro dessas três características, em qualquer situação de nossas vidas, qualquer, estaremos sendo caridosos. Sendo ajuda material ou sendo ajuda espiritual que possamos estar colocando. E aí, né, dentro deste capítulo de Mateus, capítulo 25, em que é o sermão profético, né, ele vem colocando: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, cercar-se-á no globo da glória, reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Reino de Deus, não algo exterior, mas o reino portas adentro de nossa alma. Porque quando ele fala dessa separação, ele não fala de uma separação física, nem de deixar os outros, de alguma maneira, desprotegidos. Mas ele fala de tomar o reino. Esse reino de Deus, portas adentro de nossa alma, nessa construção que se estabelece para nós na serenidade do nosso pensamento, na tranquilidade e na confiança e na fé que se estabelece para nós. Desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Essas palavras, de alguma maneira, elas nos dão uma ideia daquilo que é necessário fazer. E a gente precisa entender a fome, não só como a fome física, mas a fome do afeto, a fome da palavra consoladora, a fome do esclarecimento e também a fome física, né? Eu tive sede de conhecimento, como sede da água viva que Jesus falava, como sede da própria água mesmo, né, física, que alimenta o nosso corpo, né? E me deste de beber. Jesus nos deu de beber desta água viva, que hoje nós podemos trabalhar dentro de nós. Careci de teto e me hospedaste. A casa nos hospeda. O mundo
o universo nos hospeda, né? Estive nu e me vestiste. Estive nu de conhecimentos e me vestiste de sabedoria. De tudo aquilo que foi possível trazer para que hoje pudéssemos vivenciar este momento. E achei-me doente, me visitaste. Estive preso e me foste ver. Preso dentro de nós mesmos. Das nossas circunstâncias, das nossas dores, das nossas ilusões. E ainda dos sentimentos que ainda não conseguimos transmutar e trabalhar portas adentro de nossa alma. Este é o nosso momento. É o momento de todos nós, encarnados e desencarnados, tá? Lembrando a comunicação entre os dois planos, certo? Não só de encarnados, mas é o momento do planeta, para que nós possamos, de alguma forma, ao longo deste tempo, deste século, construirmos uma nova morada neste planeta. E, para a gente terminar, né, a gente traz uma palavra, um finalzinho, que eu não vou ler todo, da palavra de Leon Denis, este espírito amigo que nos ampara também, nos sustenta, e nos fala, né, também deste momento, e nos conclama, no finalzinho, a um trabalho que nós estamos buscando fazer. Ele diz assim: levem pão, alento, a toda sorte de recursos que possam repartir. Recursos materiais, recursos espirituais. Fileiras de espíritos amigos, estafetas da luz estarão convosco, amparando-os, inspirando-os no serviço fraternal. Tomem as medidas profiláticas recomendadas pelas autoridades competentes nas áreas da saúde e da segurança, mas não posterguem o sublime ensejo de amor. Essa mensagem foi recebida por César Braga Said. A data exatamente foi há pouco tempo, foi agora em abril. Acendam no peito a luz dessa divisa deixada e exemplificada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estarão seguros, olha que coisa importante essa palavra, agora, e após o transpasse para o lado de cá, pois terão obtido a tranquilidade consciencial daqueles que cumprem com fidelidade a dedicação aos seus deveres. A tranquilidade consciencial que nos permite estabelecermos portas adentro de nossa alma o início desse reino de Deus. Estamos apostos para socorrer, amparar, inspirar, dirigir, orientar os passos de cada um, de cada célula cristã espírita, nesta marcha sem precedentes rumo à terra regenerada do amanhã. Não temam, não recuem, não tergiversem. Marchemos, pois. Para isso volvemos, para encarar a procela terrena e nelas nos amar e nos instruir, conforme já assinelou o Espírito da Verdade, e nos deixa um abraço fraternal. Leon Denis. César Braga Said, em 24 de março de 2020. Companheiros, que fique aqui para nós essas reflexões, que possamos nos alimentar e alimentar a fragilidade ainda de nossa alma, porque somos e reconhecemos que ainda somos, mas já temos esse desejo dentro de nós, esse desejo de caminharmos e de caminharmos com Jesus. E que possamos alimentar-nos no Evangelho e na doutrina espírita, dia a dia, passo a passo, para que esse tempo possa reverter para nós em novas ideias, em novas alegrias, em novos momentos para este planeta e certamente para todo o universo. E que possamos realizar em nós essa ideia e essa certeza da filiação divina,
da irmandade pela filiação divina e da nossa certeza de que, além da terra, somos cidadãos do universo. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Regina, por nos relembrar da importância de bebermos dessa água viva dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nessa hora, nós convidamos a todos para unirmos num só pensamento e num só sentimento de gratidão. E vamos pedindo: Jesus, amigo, companheiro, te agradecemos por já podermos nos aproximar de ti e te sentirmos como irmão de caminhada. Aquele irmão mais velho que nos ensina, que nos orienta, que nos aconselha, que nos estimula a seguirmos adiante de cabeça erguida como um verdadeiro filho de Deus. Que nessa hora nós possamos nos sentir abraçados por essa espiritualidade amiga da nossa casa, que nos fortalece para seguirmos adiante. E nós pedimos que seja mestre dos nossos corações, em seu nome, em nome desses espíritos bondosos, amorosos e incansáveis, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar a reunião dessa noite com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.